Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final aqui entre Magnus Carlsen e Ricardo Nakamura. Vou mostrar aqui uma partida que aconteceu no match entre eles. Agora não se animem, né? Aqui ainda é a final, mas não é a grande final. É galera, esse torneio aqui é um novo formato, né? Cheio de novidades aí, o xadrez vai evoluindo e a gente também junto. Portanto essa é a final, mas ainda vai decidir quem vai pra grande final. Vamos nessa, Magnus Carlsen contra Nakamura. Ei, você quer melhorar no xadrez? Quer ganhar de todo mundo? Dá uma olhada aqui no link que tá aqui na descrição do vídeo. Combo 2.0 com o grande mestre André Diamante. Não perde essa oportunidade não, garante aí sua vaga. Muito bem, galera, temos aqui então a seguinte situação. Foram 4 partidas jogadas, 4 empates, pessoal. É pesado aqui. Nakamura, um dos melhores do mundo, com certeza. E o Magnus Carlsen dispensa apresentações. O campeão mundial de clássicas blitz e rápidas, né? Pelo menos por enquanto, porque em abril ele não vai querer jogar o mundial, defender o cinturão. E a gente vai ter um novo campeão mundial, que será ou Nepo ou Jing Liren. Mas o Carlsen vai continuar sendo provavelmente o número 1 do mundo, apesar de não o campeão mundial, né? Até ele resolver jogar o mundial de novo, jogar um torneio de candidatos, vai ser legal, hein? Bom, vamos à partida aqui, a gente tem esse, portanto, Armagedon, o match tá empatado e precisa definir quem é que vai pra grande final aqui entre o Magnus Carlsen e o Nakamura. E o formato de Armagedon é o seguinte, é feito um leilão. Os jogadores vão baixando o tempo ali, porque as brancas vão jogar com 15 minutos e as pretas vão jogar com tempo a menos. E os dois jogadores entram num acordo ali, né, qual que vai ser o tempo das negras. Depois é feito um sorteio e o sorteado escolhe se ele vai de brancas ou de negras. E aqui eles decidiram jogar arrojado aqui. Quem estava de brancas, o Nakamura começou com 15 minutos e o Magnus Carlsen jogou de negras aqui com 9 minutos, galera. É pesado, 8 minutos e 50 e pouco, alguma coisa assim. Então a gente tem aqui, o Magnus Carlsen tem que jogar pelo empate, tá bom? Cavalo F3 foi jogado, cavalo F6, temos já aqui G3, C5 e agora bispo G2, o Nakamura desenvolve aí o bispo em fianqueto e o Magnus Carlsen segue desenvolvendo com o cavalo C6. Roque D5, busca o centro, D3, E5, o Magnus Carlsen monta um centro forte e o Nakamura joga E4. O Nakamura tá jogando uma defesa índia do rei de brancas, né, com um tempo a mais. Ele que é especialista nessa defesa de negras, tá jogando aqui de brancas. Vamos ver como segue. Aqui seguiu com D4 na partida e mais uma vez, né, peão toma. As pretas não necessariamente estão ganhando peão aqui, por exemplo, depois das trocas, se capturarem aqui em E4, as brancas ficam bem, seja com torre 1 ou seja com imediato cavalo por E5, abrindo um ataque descoberto aqui para cima do cavalo. Não tem nada de errado aqui para as brancas, né? Por isso o Nakamura jogou esse lance E4, bem típico de defesa índia do rei. D4 foi jogado e aqui A4. Um lance importante em geral nessa configuração com um buraco aqui em C4, você quer colocar o cavalo aqui e não quer que as pretas joguem B5, por isso o lance A4. Aqui o Magnus Carlsen segue com bispo E7, cavalo A3 foi jogado, de olho na casa de C4, temos aqui o bispo em E6 e aqui cavalo G5 primeiro, tentando tirar o bispo daqui. O Magnus Carlsen segue com bispo G4 atacando a dama, F3 bispo sai H5 e aqui cavalo C4, o Nakamura consegue posicionar o seu cavalo aí nesse posto aí de C4. Magnus Carlsen segue com o cavalo D7 e solta o braço pra cima do cavalo, o cavalo volta pra H3 e o Carlsen joga aqui com F6, olha que lance legal. Além de dar suporte ao peão central e controlar a casa de G5, dá a casa de F7 pro bispo, quer um lance melhor do que esse? A partida seguiu com o cavalo em F2 pelo Naka, roque pelo Magnus Carlsen. E o Nakamura segue aqui com H4. O Nakamura tem a obrigação de vencer, ele vai jogando rápido aqui. O Magnus Carlsen segue com bispo em F7 e aqui bispo H3, dando novos ares para esse bispo de casas claras. Magnus Carlsen segue com cavalo B6 propondo trocas, B3 protege mais uma vez o cavalo. E depois de cavalo por C4, B por C4, o Magnus Carlsen tenta controlar aqui a casa de F4, ou pelo menos lutar por essa casa com bispo D6. F4 chegou de qualquer maneira pelo Nakamura, peão toma, e o Magnus Carlsen segue com dama C7, um lance que faz muito sentido, colocando forte pressão aqui pra cima do peão. E o Nakamura segue agora com o cavalo em H1 aqui, trazendo mais uma defesa para o peão e manobrando o cavalo para outros lares perigosos. O Magnus Carlsen joga com rei H8, já prepara para
poder trazer a torre se precisar. Cavalo G3 foi jogado G6, controlando os saltos aqui do cachorro. E agora a dama em F3 foi jogado pelo Nakamura. É, galera, aqui o duelo é pesado. Por enquanto ninguém tem problemas na posição, mas a gente já vai sentindo o clima tenso aqui, né? As brancas com o rei exposto, tentando atacar com tudo na ala do rei. O Magnus Carlsen vai tentar aqui um contra-jogo. A partida é muito interessante. E o Nakamura tá tirando proveito do tempo a mais aqui. Gastou muito pouco tempo até agora. Magnus Carlsen segue com torre de A em E8. Rei H1 prepara fortes ataques. Bispo em E6 foi jogado, propõe trocas. Bispo toma, torre toma. E cada peça que troca aqui, o Carlsen vai ficando um pouquinho mais feliz. Cuidado, Nakamura. Bispo D2 foi jogado. F5 agora pelo Magnus Carlsen. Um lance corajoso, um lance valente, permitindo aqui E5, o bispo volta para casa de E7 e aqui o Nakamura tá jogando all-in. Manda a bala aqui no H5, G por H5, torre G1, sem perder tempo aqui, poderia recuperar o peão aqui em H5, seja de cavalo ou seja aqui com a dama, poderia recuperar o peão, mas o Nakamura tá jogando bem dinâmico aqui, joga com torre G1. Magnus Carlsen segue com torre G6 e aqui os computadores apontam que cavalo por H5 seria um pouco superior à dama por H5 que foi jogado aqui pelo Nakamura, né? Porque esse lance agora permite um golpe tático, né? O ponto todo o computador fala aqui que esse lance não é legal porque tem que achar esse lance aqui, ó, um lance bem de computador, ó, um lance enginesco aqui, um lance felipesco. Teria que achar aqui o lance cavalo por E5, né? E aí depois de F por E5 a ideia é tentar castigar aqui essa diagonal. E aqui então, se rei H2 teria um lance F4 com muita força esse ataque, né? Então o cavalo tá atacado, a dama aqui, nessa mesma coluna que o rei poderia sofrer alguns ataques. Então aqui a posição ficaria difícil de segurar, né? Por exemplo, se cavalo em F5, teria simplesmente aqui torre por F5, que loucura, não? Com um forte ataque aqui. Mas teria que achar tudo isso, continuações completamente felipenhas. Por isso a partida seguiu aqui com o cavalo B4 agora aqui pelo Magnus Carlsen com uma ideia muito similar, né? Atacando aqui em C2 e também tentando explorar a vulnerabilidade do rei aqui do Nakamura. Toma cuidado, Nakamura! O Naka seguiu aqui com dama em F3. Cavalo por C2 recupera um peão. Torre de A em B1. E o cavalo volta para tampar a coluna B. Torre G2 foi jogado. Um lance que faz todo sentido do mundo. Trazendo mais uma proteção para o rei. Dama C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Propondo trocas. Aqui o Magnus Carlsen é o seguinte. Ele pode jogar mais agressivo. Jogar um torre G4. Evitar a troca de dama. Mas aqui ele precisa do empate, pessoal. Dama por C6 foi jogado, B por C6, cavalo E2, o Nakamura agora, enfim, tenta essa troca aqui de torres, né? Mas a posição aqui tá difícil pro Nakamura, porque tá caindo tudo aqui, né? O que mais daria pra jogar nessa posição? Cavalo E2 é o melhor lance, segundo os computadores, né? É a única chance que o Nakamura tem, porque o ponto todo é que o cavalo sai daí também dá liberdade para a torre poder jogar, né? E o peão de F4 fica bem protegido. Vamos ver como segue então. Cavalo por D3 aqui foi jogado pelo Carlsen. Torre B7, o Nakamura ganha espaço para sua torre. Torre 8 protege o bispo. E aqui cavalo C1 jogado pelo Naka. Temos aqui cavalo por C1, bispo por C1 e A6. O Magnus Carlsen coloca o peão em segurança. Torre B6, o Naka vai atrás dos peões. A5, o Magnus Carlsen protege o peão aí do canto. Bispo D2 traz mais um ataque aqui. E também, galera, aqui é o seguinte, não dá tempo de capturar... bom, aqui tá protegido, né? Não dá tempo de você ir atrás do peão aqui de A5 com a torre, porque você não quer entregar a coluna B, né? O ponto todo é esse, por isso o bispo D2 foi jogado. E aqui D3 jogado pelo Magnus Carlsen. Que é isso? O Magnus Carlsen avança com o peão passado. Temos aqui torre por G6, H por G6, rei vem pra luta com rei G2. E aqui, mais uma vez, pessoal, torre por C6 permite aqui um contra-jogo aqui para as pretas vão tentar se infiltrar aqui pela coluna B, né? Até seria possível jogar esse lance, ou também bispo por A5, né? Mas o Nakamura acabou jogando rei G2. Magnus Carlsen vai ficando melhor, rei G7, torre por C6 e agora a torre D8 dando suporte para o peão passado. De olho também aqui na casa de D4. Pressionando alguns peões. A partida seguiu com rei F3, torre D4 chegou de qualquer maneira. E aqui o Nakamura tem uma ideia aqui interessante, que é sempre jogar nessa posição aqui, jogar um E6, para tentar uma ideia de perpétuo. Por exemplo, E6 tira a casa de F7 do rei. Quando vier rei torre aqui em C7, o rei vai tentar proteger. Aí você dá cheque de novo. E o rei não tem a casa de F7, ele tem que voltar pra cá. E você pode tentar uma ideia de perpétuo. Mas o perpétuo também não vai ajudar o Nakamura aqui. Ele precisa ganhar, por isso ele não pode ir pra uma ideia boa, que seria empatar aqui de brancas, porque as pretas estão melhores, né?
Então o Nakamura tá numa situação muito difícil, segue com torre A6, torre por C4 chegou de qualquer maneira, torre por A5, a única esperança se o Naka quiser ganhar é ter um peão passado realmente. Torre C2 foi jogado, bispo E3 e agora C4, Magnus Carlsen segue disparando o peão. Torre A7 ataca o bispo rei F8 e aqui mais uma vez, se empatar não fosse um problema, as brancas poderiam jogar E6 aqui e tentar mais uma vez essa ideia do perpétuo, né? Bispo D4, talvez em algum momento para evitar que o rei venha para F6. As brancas têm algum jogo promissor aqui com o lance E6, promissor no sentido de empatar, né? O duro é isso, quando o promissor é o máximo empate e você tem que ganhar, você tem que arriscar mais aqui. E por isso o Nakamura segue com A5. Torre A2 foi jogado A6. Agora o Magnus Carlsen joga C3, exclama A2. Torre D7. E aqui um momento de misericórdia. Galera, existe misericórdia no xadrez, né? Existe sim, principalmente quando você só precisa do empate, né? Você pode ser um jogador misericordioso. Porque aqui, pessoal, nada me tira da cabeça que foi um lance de misericórdia. D2 tá ganho. D2 aqui você tem dois peões passados e conectados, que é uma das coisas mais fortes que existem no xadrez, dois peões passados e conectados. O bispo aqui tá completamente, né, não tem o que fazer. O peão de A6 não tem defesa, né? Por exemplo, se jogar aqui A7, você toma aqui em A7 numa boa, né? Porque aqui a torre tá sobrecarregada, tentando controlar a casa de promoção do peão. Então D2, assim, é um lance que acabou a partida, pretas vencem, mas tomado por misericórdia, Magnus Carlsen segue com torre por A6, permitindo capturar o peão passado e conectado. Não faz nenhum sentido isso. Eu acho que o Magnus Carlsen deu uma saída honrosa aqui pro Nakamura. Torre C6 foi jogado, o bispo C1 controla a casa de promoção, rei F7 e torre D7. E aqui C2, deixando o bispo aí amarrado na casa de promoção. Torre B7 foi jogado, rei E6, temos aqui rei E2 e aqui o Carlsen vai para uma sequência aqui claramente querendo empatar com G5, o peão toma sacrificando agora aqui o bispo para promover o peão, não precisava fazer nada disso. O Nakamura ainda fala, agora você vai ver só, você foi ser misericordioso, agora eu vou ganhar, cheque com o dedo na cara. Mas aqui nesse cheque não faz nada, essa dama precisa ser capturada e aqui a gente tem uma posição completamente empatada. Magnus Carlsen vence, portanto, o match contra o Nakamura. O empate é das negras. Essa é a regra do Armagedon. E por isso Magnus Carlsen está na grande... Passou da final, ó. Foi um upgrade, hein? Passou da final agora para a grande final. Aqui o Magnus Carlsen, né? Agora, pessoal, o relatório mostra uma precisão muito grande dos dois. O Carlsen realmente ficou melhor em vários momentos da partida. Eu acho que ele ali não quis arriscar, né? Não sei se foi misericórdia ou ele só precisava do empate. Ele não quis arriscar e simplificou tudo para o empate, né? Pode ser também, né? Pode ser também. E aqui a gente tem, portanto, a tabela final. Aqui o Magnus Carlsen venceu, vai jogar agora a grande final contra o vencedor aqui entre Wesley So e Arjun Erigaisi. Pelo menos eu acredito que seja isso. E aqui a gente vai ter o Losers Finals, o Nakamura aqui na final, então, dos perdedores, né? Muito bem, galera, é isso. A gente vai acompanhando aqui esses últimos capítulos aqui do Airthings Masters, desse primeiro torneio do Airthings Masters, né, do Champion Chess Tour, que vai durar o ano todo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!